Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino Contentamento. Eu já contente estou, tenho Jesus. Com alegria vou, tenho Jesus. Gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz. Tenho perfeita paz, paz em Jesus. 275 no nosso querido cantor cristão. Vamos. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz em Jesus. Vai tudo aqui findar, menos Jesus. Quando o juiz chegar, é meu Jesus. Bem grato me há de ser quando meu rei descer, certo ele irá dizer: sou teu Jesus. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo Deus, bendito Pai Celestial, estamos no primeiro domingo do mês de março e com muita alegria, Senhor, com muito prazer, estamos aqui para juntos celebrarmos esse culto ao Senhor, esse culto memorial, quando vamos mais uma vez lembrar e proclamar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Quando nós participamos deste memorial, lembramos do seu corpo que foi moído por nós. Quantas bofetadas ele levou, quantos açoites ele levou, quantas cusparadas ele levou, quantos sorrisos sarcásticos, quanto desprezo, quantas palavras malignas, maldosas que feriram o Senhor Jesus Cristo. Tão amoroso, tão bondoso, foi moído por nós. O seu sangue que foi vertido por nós, gota após gota, escorrendo das feridas, das mãos, dos pés. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus veio para dar a sua vida por nós. É para nós um momento de grande alegria, louvarmos ao Senhor por esse sacrifício vicário do nosso Salvador em nosso lugar. Mas há também uma proclamação, porque a tua palavra diz que todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Por isso, muito obrigado por todos os que já aproveitaram esta grande oportunidade, esta porta aberta para todas as pessoas. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E só podemos ir ao Pai, ao Senhor, através do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por todos os que estão aqui nesta manhã, por todos os que já aproveitaram a oportunidade de salvação, oportunidade irrestrita e gratuita a todo aquele que crê. Permita, Deus, que mais pessoas, nesse tempo bendito da graça, possam aproveitar este privilégio e receber esta dádiva que custou tão caro para o nosso Salvador, mas para nós é gratuita, é voluntária, se assim a receber, se quisermos a receber. Ajuda-nos então, Senhor, todos nós levarmos muito a sério, nós que já aceitamos a salvação, e a proclamarmos aos que ainda não aceitaram, e os que ainda estão longe da salvação, distantes do Senhor, porque estão em pecado, possam achegar-se a Ti, neste tempo tão oportuno, tão maravilhoso, que o Senhor está prolongando e concedendo a toda a humanidade. Abençoe todos os nossos irmãos que não podem estar conosco, os que estão em viagem, os que estão em trabalhos, os que estão enfermos. Guarda todos, proteja todos e permita, Senhor, que ninguém esteja adormecido ou descuidado.
Ajuda, acorda, desperta, Senhor, nesse tempo final da humanidade, da igreja sobre a face da terra. Mas oramos, ó Deus, que o Senhor continue a trabalhar em nosso meio, para que possamos com alegria anunciar, proclamar a todos o teu perdão, a tua salvação bendita e maravilhosa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, que Ele por nós padeceu. Conta do cálice amargo, Ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Oh, grande amor indizível, graça e favor divinal,
Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34. Convido os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias na referência de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34. As instruções sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 34, lemos assim a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando. A instituição do memorial da ceia do Senhor não foi dada por pessoas, meus amados irmãos. Não é o desejo de uma pessoa humana, de uma pessoa qualquer. A instituição e as instruções para participarmos da ceia do Senhor foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo tão somente transmitiu para a igreja, mas como ele diz, e em primeiro lugar nós vamos ver que as instruções foram dadas pelo Senhor, como ele diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. As instruções, a ordem é do mestre. Nós tão somente obedecemos a ordem do mestre. E um discípulo que não obedece à ordem do mestre é um discípulo rebelde, é um discípulo desobediente, e a desobediência desagrada ao Senhor. A ordenança foi dada pelo próprio Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. 1 Coríntios 14. Eu queria achar o versículo que diz, não é tradição, não é uma tradição humana, mas sim do Senhor. Eu falei errado. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Esta é a referência correta. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 15. Diz a palavra do Senhor. 2 aos Tessalonicenses 2, 15. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Devemos estar firmes naquilo que o Senhor nos ensinou. Não foi Paulo que ensinou, não foi João que ensinou, não foi outro discípulo que ensinou, foi o próprio Mestre que nos ordenou. Devemos reter firmemente esta ordem do Mestre e obedecê-la com toda a firmeza. Estai firmes. Tenho dificuldade de entender a sociedade contemporânea, meus amados irmãos, especialmente os que se dizem cristãos. Lembro que quando era criança, algumas pessoas, por dificuldade de saúde, algumas pessoas até mesmo por dificuldade de locomoção, devido a dificuldades físicas, não podiam ir em todos os domingos à casa do Senhor.
Mas no primeiro domingo, como levavam a sério o culto memorial. No primeiro domingo, normalmente os templos estavam lotados, tanto aqui no Paraná, onde crescemos, como também lá no interior de São Paulo, onde vivemos há algum tempo. Eu ficava admirado de ver porque pessoas muito idosas, pessoas já muito velhinhas, com dificuldade de locomoção, não podiam ir no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo, mas no primeiro domingo, passava na frente da igreja, estava a rua lotada de carros, tanto numa igreja quanto na outra igreja, e lá dentro no templo, as pessoas com uma reverência, pensando nesse memorial e participando dessa ordem do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, é ordem do Senhor, devemos obedecer com toda sinceridade. As pessoas estão levando na brincadeira essa ordem do nosso mestre. Nós não podemos negligenciar esse momento tão sério e tão oportuno, porque participamos para a nossa edificação, participamos em obediência ao Mestre, mas também participamos para proclamar a mensagem de salvação. O Senhor Jesus nos ensina que quando nós fazemos isso, fazemos em memória dele, aquilo que ele fez. E o que ele fez? Deu a sua vida pelo resgate de toda a humanidade. Quando nós participamos do pão e do cálice, silenciosamente estamos dizendo: o Senhor Jesus veio, o corpo dele foi moído, o sangue dele foi vertido, foi derramado em resgate de todos nós. Quanto descuido nos nossos dias, meus irmãos, quanta negligência nos nossos dias. Vamos orar para que todos os nossos irmãos estejam firmados nessa ordem do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês precisam participar, é ordem do Senhor, é ensinamento do nosso Mestre. Em segundo lugar, o memorial do Senhor ensina sobre a morte do Senhor, ou fala sobre a morte do Senhor. É a proclamação de que o Senhor Jesus morreu. O corpo representa o pão representa o seu corpo. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. O pão representa o seu corpo que foi moído por nós. Quantos açoites o Senhor Jesus padeceu? Mateus 26, 26. Quantas bofetadas ele levou? Quanta cusparada ele levou? Quanta dor ele sofreu? O seu corpo foi moído por nós. A coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Depois a cruz dolorosa que ele teve que carregar e depois ser colocado nela também. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi dilacerado em nosso lugar. Mateus 26, versículo 26 diz a palavra do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Quando nós pegarmos o pão, vamos lembrar, ele representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Não pegue esse pão de uma maneira qualquer, pegue com toda a responsabilidade, pensando, esse pão representa, não é, mas representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído em nosso lugar. Imagine o Senhor Jesus Cristo já no jardim do Getsemane, estava em grande agonia e o seu sangue se transformando, o seu suor se transformando em sangue escorrendo até o chão. Depois no palácio de Herodes, no palácio de Pilatos, perante Anás, Caifás, a zombaria, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Ele não precisava fazer isso, ele não pecou em momento algum, ele fez isso por amor de nós. Precisamos levar com muita seriedade o que ele nos falou: este é o meu corpo, o pão representa o meu corpo que é vertido, moído por vós. O sangue representa também, o suco representa o sangue. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10, Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 10, perdão, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 10.
esse corpo que foi preparado por Deus, o corpo do Senhor Jesus Cristo, preparado por Deus, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 10. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus Cristo, preparado pelo próprio Deus, e no versículo 10 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feito uma vez. Ele habitou num corpo humano, o Deus encarnado habitou num corpo humano por amor de nós. Um corpo que sentiu desprezo desde que chegou a este mundo, rejeitado desde que chegou a esse mundo, zombado, humilhado e sofrendo em nosso lugar. Sofreu, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Hebreus 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus foi tentado em tudo, meus irmãos. Foi tentado até mesmo a desistir do propósito para o qual ele veio a este mundo. Satanás não dava um minuto de sossego para ele, tentando. Chegou em Belém, já Satanás tentando destruí-lo, através de Herodes querendo matar. Em todos os momentos tentando, até a família que não cria nele, os irmãos não criam nele. Imaginem, ele veio para salvar as pessoas e os irmãos não criam nele. As pessoas de Nazaré queriam matá-lo onde ele cresceu. Tivemos o privilégio de estar no monte onde tentaram lançar o Senhor Jesus para baixo. É um lugar alto, a cidade de Nazaré é um lugar alto e um precipício do lado. Eu fiquei lá parado pensando, como pode? Ele cresceu aqui. Quantos milagres, quantas maravilhas ele fez aqui, mas nem os irmãos não criam nele. E ainda o povo levou ele até o alto do cume para jogá-lo lá para baixo, para matá-lo. Desprezado, ele foi tentado em tudo. Na hora da cruz, irmãos, imaginem o sofrimento. O Senhor Jesus não tinha forças nem mais para carregar a cruz o resto do trajeto. Precisou Simão, o sirineu, ajudá-lo, porque ele já não tinha mais forças. Ele estava exausto fisicamente. Pregado na cruz, zombado, as pessoas passavam, meneavam a cabeça. Ué, salvou o mundo, salvou todo mundo, não pode salvar-se a si mesmo. Ele podendo fazer isso, não fazia. Irmãos, que sofrimento. E Satanás, que não queria que o Senhor Jesus morresse na cruz, porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele pisou a cabeça da serpente. Satanás então usava as pessoas para tentá-lo. Se tu és o Cristo, desce da cruz, desce. Irmãos, quanta tentação. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Você tem sofrido tentações? Tem sofrido? As mais variadas, das mais variadas formas e maneiras? Tem sofrido? Olhe para o Mestre. Não tire os olhos do Mestre. E as tentações vêm de todas as formas. O Senhor Jesus foi tentado em tudo. Naquilo que você tem sido tentado, olhe para o Mestre, confie nele. O corpo dele foi moído por nós, o sangue dele foi derramado por nós. O fruto da videira representa o seu sangue. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, o versículo 20, diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, o versículo 20, ele mesmo dizendo que o fruto da videira representa o seu sangue. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por nós. Era necessário derramar o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque era o preço para ser pago pelos nossos pecados. Tudo tem um preço, meus irmãos. Tudo tem um preço. A pessoa que quer ser preguiçosa vai ter que pagar um preço por isso. A pessoa que quer se dedicar vai ter que pagar um preço por isso. Há um preço para tudo. Pelo pecado também havia um preço. E diz a Bíblia, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. Ou nós morreríamos e não ia adiantar nada porque nós somos pecadores, ou Deus encarnado morreria em nosso lugar para pagar o salário do pecado.
sem derramamento de sangue, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Quando nós pegarmos o fruto da videira para tomarmos, vamos lembrar, representa o sangue do Senhor Jesus derramado por nós. Irmãos, que morte horrível! Ontem eu vi numa reportagem um marido ligando para a esposa, estava com coronavírus e já quase sem ar, e não tinha lugar na UTI para ser internado, e ele dizendo: mãe, esposa, pede para me transferir porque eu vou morrer. E logo depois morreu. A pessoa sem ar para respirar é uma angústia tremenda. Mas o Senhor Jesus Cristo, cada gota escorrendo, meus irmãos, horas e horas a fio, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, as gotas de sangue escorrendo. Diz que a sede é insuportável, a pessoa vai perdendo o líquido do corpo, vai dando uma sede angustiante, ao ponto de ele dizer: tenho sede. Irmãos, não é brincadeira esse memorial. Nós precisamos levar com muita seriedade o que o Senhor Jesus fez por nós, o seu corpo moído por nós, o seu sangue vertido por nós. Se as pessoas pensassem um pouquinho mais, não iam brincar tanto com o pecado. Se nós pensássemos mais no sacrifício do Senhor Jesus por nós, as pessoas iriam evitar mais o pecado. Porque cada pecado que nós cometamos voluntariamente, nós aumentamos o sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Ele morreu por todos os nossos pecados, e todos os pecados que eu cometer daqui para frente, eu estou acrescentando mais dor sobre o Senhor Jesus Cristo. Todos os meus pecados, todos os nossos pecados foram despejados sobre Ele, que não tinha pecado. Não podemos brincar com o pecado, não podemos pecar, irmãos. Nós já fomos lavados, não podemos nos emporcalhar de novo. O sangue dele foi vertido para nos purificar dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, o versículo 7 diz a palavra do nosso Deus. Efésios 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos remidos do pecado por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos voltar às práticas pecaminosas. Vamos levar a sério esta palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 20 também. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Antes da morte do Senhor Jesus Cristo, nós estávamos separados da graça, do perdão de Deus. Nós estávamos na vida de pecado, de rebeldia, de rebelião contra Deus. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele reconciliou o mundo pecador com o Deus Santo. Quando Deus olha para nós, agora Ele olha através do Senhor Jesus Cristo. Se Deus olhasse apenas para nós, ia ver as nossas falhas, nossas ofensas, nossos pecados. Mas quando Deus olha para nós, Ele agora nos vê através do Senhor Jesus Cristo, que reconciliou. Deus não vê mais os nossos pecados, Ele vê o seu Filho amado, derramando o seu sangue em nosso lugar. Como precisamos ter todo cuidado, meus irmãos, com este perdão que nós recebemos, com esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, e levarmos com toda a seriedade, porque quando nós observamos a ceia do Senhor, nós estamos proclamando que Ele morreu. 1 Coríntios 11, 26, nós já lemos e vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz a palavra do Senhor:
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando nós estamos bebendo o cálice, quando nós estamos comendo o pão, nós estamos proclamando para todos: o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. E estamos anunciando para todas as pessoas do mundo. Nós não sabemos onde vão chegar as imagens do culto hoje de manhã. Nós não sabemos onde vão chegar. Mas tem ido para muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil. E aqueles que não são salvos, que assistirem o culto e sabem que nós estamos participando do culto memorial, todos vão saber que nós estamos proclamando a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. E a vinda dele está muito em breve. Por isso precisamos, com todo o nosso empenho, meus irmãos, com toda a seriedade, com toda a espiritualidade, nos apegarmos à palavra do nosso Deus e vivermos para a glória do nosso Deus. Devemos observar esta prática até que Ele venha, como nós acabamos de ler. E na Bíblia nós encontramos muitos memoriais instituídos por Deus. Este é mais um deles. Proclamar esse memorial, que é para refrescar a nossa memória, para nos fazer lembrar, para que nós possamos ter essa ajuda para lembrarmos aquilo que Deus fez. Quando Deus destruiu o mundo através do dilúvio, logo depois Deus instituiu o primeiro memorial. Quando as águas do dilúvio baixaram, quando Noé desceu da arca, Deus colocou um memorial nas nuvens que já dura 5.000 anos. Todas as vezes que vemos um arco-íris, lembramos que foi Deus que colocou este memorial, para nos ajudar a lembrar que foi Deus que prometeu que não vai destruir mais o mundo através das águas do dilúvio. Mas Deus não está feliz com o mundo novamente, meus irmãos. Naquela época, o mundo entrou num sistema de pecado tão drástico, numa vida de imoralidade, de violência, tal qual os nossos dias. E todas as vezes que uma população de uma cidade, ou de um país, ou do mundo chegou a níveis extremos de corrupção, Deus pôs um ponto final. Deus pôs um ponto final no tempo do dilúvio. Deus pôs um ponto final em Sodoma e Gomorra. Deus proclamou um ponto final para Nínive. Ainda bem que houve arrependimento, senão iam ser destruídos também. E o mundo está de novo aos mesmos pecados de violência, de imoralidade, de rebeldia contra Deus, como naquela época. Não vamos nos esquecer desse memorial, meus irmãos. Vamos proclamar a morte do Senhor. O arco-íris é um memorial que Deus colocou. A ceia do Senhor é um memorial instituído por Deus, para que ninguém se esqueça de que Ele está pronto para salvar hoje também. E em terceiro e último lugar, devemos participar da ceia do Senhor de maneira digna. Nós lemos em 1 Coríntios 11, 26, 27 a 30. Vamos ler novamente. Portanto, qualquer que come ou bebe qualquer que come esse pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Precisamos participar de maneira digna, sem nos esquecermos de que nós somos indignos. Devemos participar de maneira digna, mas não nos esqueçamos que nós somos indignos, meus irmãos. Participar de maneira digna, como? Evitando todo e qualquer pecado. Tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus deve ser abandonado. Vivermos de maneira santa e obediente, também nos lembrando que somos indignos. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, ele se achava indigno. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 15, 1 Timóteo capítulo 12, 1 Timóteo capítulo 1, perdão, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 15. Apóstolo Paulo se achava indigno de ser chamado servo de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, 12 a 15. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso,
porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus abundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Nós devemos participar de maneira digna, mas não nos esquecermos que somos indignos. Maneira digna, como? Não vivendo na vida de pecado, mas não nos esquecendo da nossa vida velha, que nós éramos pecadores, nós não éramos dignos desse perdão, nós não éramos dignos desse sofrimento que o Senhor Jesus passou por todos nós. Nós somos indignos, mas vamos participar de maneira digna, com toda reverência, com todo respeito pelo seu amor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, vamos ler também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo se dizendo indigno de ser até chamado filho de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Irmãos, nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós não somos dignos desse memorial. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos desse amor. Nós somos dignos do castigo eterno. Nós somos dignos da condenação eterna. Isso que nós merecíamos. O que nós estamos fazendo, participando, é participar do memorial da ceia do Senhor, que é um ato de amor, de bondade, da graça do Senhor. Graça é um favor que nós não merecemos. Nós somos indignos, mas vamos participar de maneira digna, não pecando. Romanos 3, 23, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estávamos destituídos ou separados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merecia o céu, ninguém merecia. Depois do pecado, todos nós merecíamos a condenação. Por isso, não somos dignos, mas vamos participar de maneira digna. Mas a Bíblia diz também que nós seremos responsabilizados se nós participarmos de maneira indigna, meus irmãos. Por isso, todo primeiro domingo damos oportunidade para que cada um possa pedir perdão dos seus pecados, e então sim participar dignamente do memorial da ceia do Senhor. Novamente em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, é uma advertência séria, mas muito importante para todos nós. Daqui a pouco teremos um momento de confissão, cada um pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, mas também não adianta pedir perdão hoje e amanhã voltar a praticar tudo de novo. Isso já se torna hipocrisia, meus irmãos. Isso já é pisar o sangue do Senhor Jesus. Vamos nos examinar a nós mesmos, no que eu tenho falhado, no que eu tenho pecado, no que eu tenho me descuidado, Peça perdão a Deus, mas se for para pedir perdão e arrepender-se, porque se não houver arrependimento é hipocrisia. Se pedir perdão aqui só para acalmar a consciência e voltar para casa e pratica tudo a mesma coisa, já não é mais arrependimento, já é hipocrisia. Lembro de um pastor que eu ouvi uma vez pregando, ele dizendo que quando era criança, do lado da casa deles, o vizinho tinha uma linda macieira que produzia muita maçã. E ele então de vez em quando entrava no quintal do vizinho, pegava alguma maçã, roubava a maçã e ia para casa. E o vizinho ficava triste com isso. Ele fez isso várias vezes. Aí o vizinho foi falar com a mãe: Senhora, olha, eu não estou gostando do que o seu filho faz. O seu filho entra lá e rouba a maçã. Se ele pedisse eu dava, não precisava roubar, fazer uma coisa dessa. Imagine se você fosse a mãe de uma criança dessa, vergonha que não ia passar. A mãe toda envergonhada, falou, pediu perdão pro vizinho, fez o menino pedir perdão, e ela falou: vizinho, se o meu filho entrar de novo no seu quintal e roubar alguma maçã, ele vai apanhar. Eu prometo isso para o senhor, diante dele, ele vai apanhar.
Se ele fizer isso de novo, vai ter castigo para ele. O vizinho foi embora, a mulher envergonhada, o próprio pastor contando essa história. Chegou dentro de casa e falou: eu estou envergonhada do que você fez, nós não precisamos disso. Se você quer, você pede, eu compro para você. Ou o vizinho tão bondoso dá a maçã para você. Entrar e roubar. Se você fizer isso de novo, vai ter castigo. Combinado? Combinado. Passados alguns dias, a mãe não estava em casa, ele olhou para o quintal do vizinho, lá estava a macieira linda, maravilhosa, e as maçãs ali que era uma tentação para ele. Olhou para um lado, olhou para o outro, o vizinho não estava, passou a cerca e foi lá, subiu na árvore, pegou a maçã, foi para casa, comeu a maçã, ninguém viu nada. Quando a mãe chegou em casa, o vizinho: senhora, desculpe eu falar, mas olha, seu filho entrou de novo no meu quintal, roubou maçã de novo, nós conversamos tão claramente, a senhora foi tão clara com ele. A mãe pediu desculpas envergonhada, fez ele pedir desculpas, entrou em casa, pegou uma varinha, falou: agora você vai apanhar. O próprio pastor, quando era criança, fez isso, e agora contando, ele dizia: quando minha mãe pegou a varinha e disse que ia me bater, eu comecei a chorar desesperado. Mãe, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Mãe, nunca mais eu vou fazer isso. Mas ele mesmo contando, ele dizendo assim: eu não estava fazendo isso porque eu estava arrependido, eu só não queria apanhar. Eu não estava arrependido, ele falava, eu só não queria passar pelo castigo. Não adianta nós pedirmos perdão aqui, voltarmos para casa, fazermos a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é hipocrisia. Aí esse pastor contando que a mãe tomou uma atitude que ele nunca mais se esqueceu. A mãe olhou para ele e falou: filho, é muito difícil para mim bater em você, porque eu não gostaria de você passar por isso. Mas já que você não quer apanhar, e nós combinamos que se você fizesse isso de novo, você iria apanhar. Nós combinamos, eu não posso quebrar a minha palavra. Mas já que você não quer apanhar, então pega a varinha, pega agora. Você pega. Agora você vai bater na mamãe, porque nós combinamos, eu não posso quebrar a minha palavra. Você não quer apanhar, então agora você vai bater na mim. Ele contando que a mão dele tremia. E ele olhava para a mãe, mas não foi ela que roubou, não foi ela que desobedeceu. Ele contando que ele devolveu a vara para a mãe e falou: mãe, não é você que tem que apanhar, sou eu. Fui eu. Nesse momento ele se arrependeu, porque ele viu que alguém ia sofrer indignamente no lugar. Alguém sofreu em nosso lugar. Irmãos, não podemos brincar com isso. O Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele não tinha um pecado, ele nunca mentiu. Eu imagino como deve ter sido difícil para Tiago, para Judas, para os irmãos, porque eles erravam, eles eram humanos, meio irmãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca. Eu imagino como Maria se sentia feliz de ter o seu filho primogênito, que nunca brigou, que nunca roubou, que nunca mentiu, que nunca desobedeceu. Ele não pecou em momento algum, mas ele foi pregado na cruz em meu lugar, em seu lugar. Se nós participarmos indignamente, meus irmãos, nós estamos como aquele menino pegando a vara e dando varada na mãe. Se nós participarmos indignamente, nós estamos chicoteando o Senhor Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar. E é por causa disso, como dizem em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o versículo 30 diz uma palavra muito séria. E é o que está acontecendo nos nossos dias, a brincadeira espiritual, meus irmãos. Versículo 30. Por causa disso há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Uma geração de crentes fracos que nunca se viu na face da terra.
Nunca se viu crentes tão fracos como hoje. Por quê? Porque estão bebendo e comendo indignamente. Uma geração de crentes doentes. Por quê? Porque estão comendo e bebendo indignamente. Pede perdão no domingo, na segunda-feira está fazendo a mesma coisa. Muitos que estão dormindo. O adormecimento, meus irmãos, galopou nesses últimos meses. O adormecimento galopou. Por quê? Porque estão comendo e bebendo indignamente. Irmão Norbert Litt, vou pedir, amado irmão, me alcance o livro, esqueci de trazer, está aqui em cima da estante. Ele durante a semana estava lendo novamente, obrigado, amado irmão, estava lendo novamente esse livro, Epístola de Judas, o último capítulo antes do arrebatamento, e é triste de ler o descuido espiritual nos nossos dias. O irmão Norbert Litt escreve a respeito, cuidado com os teólogos, cuidado com os líderes que estão por aí. Tantas vezes já temos falado por aqui, o Senhor Jesus falando a respeito dos falsos mestres, dos falsos apóstolos que estão no meio. Olha o que Norbert Litt escreve. Michael Walker, professor de teologia em Heidelberg, na Alemanha, disse: que perdão é esse que me é dado pela culpa dos meus pecados, se apenas a morte vicária de alguém sem pecado me livra da ira do Deus que está perdoando? Se Deus só pode me perdoar transformando em pecado alguém que não tem pecado, o Deus Jesus paternal e maternal perdoa sem motivos e sem condições, sem sangue, sem expiação e sem violência. A teologia do sacrifício expiatório, porém, é a expressão de uma teologia de onipotência patriarcal e abstrata. Professor de teologia, menosprezando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a sua morte vicária em nosso lugar. E não é tudo, meus irmãos. O pastor Jürgen Flick, que tem um programa na TV alemã, comentou durante uma convenção eclesiástica, não foi só diante das ovelhas dele, uma convenção eclesiástica: tenho dificuldades com a religião do sacrifício e um homem sangrando numa cruz. Tenho dificuldades com isso. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A pessoa que não aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, essas pessoas são falsos apóstolos que estão por aí, falsos profetas que estão por aí, proclamando um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho que não satisfaz, que não agrada ao Senhor e que não pode salvar. A instituição do memorial foi dado pelo Senhor. O pão representa o seu corpo moído por nós. O fruto da vida representa o seu sangue que foi vertido por nós. E vamos nós participar com toda a fidelidade. Não somos dignos, mas vamos participar dignamente. Que Deus abençoe a sua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora
e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e a oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Que Deus abençoe a todos, voltando para casa, junto à mesa, culto ao Senhor, durante a tarde, durante toda a nossa existência, vivendo para a glória do Senhor. Não nos esqueçamos do memorial, da ceia do Senhor. Vamos ajudar a nossa mente a sempre estar lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, em nosso lugar. Que Deus abençoe a todos.